Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa, de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é domingo 22 de janeiro do ano 2023. Saúdo a todos com a paz do Senhor, pedindo desculpa a todos os meus inscritos pela minha ausência, por essa longa ausência que estive por motivo de saúde. Mas estou aqui de volta para alegrar aqueles que me seguem e para mandar também para vocês a palavra de Deus escrita aqui em Salmos, no versículo 4, que diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A Bíblia está dizendo, está escrito aqui na Bíblia, que Deus não ouve a oração do injusto, mas na verdade Ele ouve, só não atende. Talvez Ele não tenha atendido Davi naquele momento, por Davi ter desobedecido, ter feito coisas desagradáveis aos olhos de Deus, mas que não deixava de ser o homem segundo o coração de Deus, como está escrito aqui na Bíblia. Por isso que Davi, consciente daquilo que ele fizera, ele clamava sempre ao Senhor, para que tivesse misericórdia dele. E assim nós fazemos até os dias de hoje. E muita gente por aí afora, que não conhece o Deus verdadeiro, também chamam, clamam. Mas eles chamam qualquer Deus feito de barro, esculpido de madeira, né? Postam-se aos pés daquela imagem sem vida e começam a dialogar com ela como se ela estivesse escutando, como se ela estivesse vendo, ouvindo aquilo que ele está dizendo. Mas as pessoas continuam, aqueles que creem em Deus, continuam clamando por ele, como Davi fez. Mas também ele diz assim, deixa-me ver onde foi. Já estou em Jó, foi Salmo, meu Deus, Salmo 4, né? Salmo 4. E continua, no verso 2, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Antes de tudo, meu irmão, eu quero pedir a vocês, quem não foi inscrito, faça uma inscrição em nome de Jesus, para que possa receber as notificações do meu próximo vídeo que fizer. Compartilhem, dê um like, porque isso é muito importante. Então, como eu estava dizendo, as pessoas, a multidão, clama por Deus, mas elas gostam mais da vaidade, principalmente os jovens de hoje. Para adorar o Criador é muito difícil, muito difícil. A grande maioria, aliás, desde pequeno, eles aprendem com seus pais a adorar a imagem de escultura, pedir a Deus, mas aos pés de uma imagem. Certa vez eu estava no ponto do ônibus, quando uma senhora veio entregar aqueles livros, como é que chama? Literatura. Pegou literatura a uma moça, estava do lado de uma senhora, ela disse, não, eu não quero isso. Vocês não frequentam a minha igreja, eu também não quero frequentar de vocês. Ela também não disse nada, esboçou um sorriso e entregou para mim. Eu recebi porque eu já conhecia. Mas eu interferi, disse, mas por quê? Vocês adoram deuses de pau.
Vocês adoram imagem de escultura, coisa feita pela mão do homem, e clamam por um Deus. Por que não adoram o Deus Todo-Poderoso? Por que se ofende quando as pessoas falam em Jesus? A mulher ficou zangada, começou a protestar, disse até que a gente era safado, era isso e aquilo. Disse um bando de pilhéria, entendeu? Eu também quis me exaltar, mas quando eu quis me exaltar, eu me lembrei do versículo que tem na Bíblia. Não deis as tuas pérolas aos porcos, ou melhor, não jogue as tuas pérolas aos porcos. Nesse momento, as pérolas que nós tínhamos naquela hora eram a palavra de Deus. Eu me recolhi e deixei que ela ficasse remoendo a mágoa dela sozinha. Logo, logo chegou o nosso ônibus, nós subimos juntos, não trocamos mais palavra nenhuma. Como você vê, as pessoas costumam chamar Deus, qualquer coisa, ai meu Deus, né? Mas não sabem honrar o verdadeiro Deus, que é aquele que fez os céus e a terra. Mesmo que haja entre os cientistas, esses homens que se dizem sábios, questionem a Bíblia Sagrada, mas a verdade é essa. Que questione ou não questione, eles buscam essas questões aqui, dentro da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Porque quem é o homem para questionar com Deus? Quem é o homem? É apenas uma simples partícula do universo, um simples átomo vagueando pelo universo afora. O homem é isso, ou muito menos do que isso. Muito me admira que pessoas digam que não creem em Deus. Mas por quê? Aí eu me pergunto comigo mesmo, se eu fosse Deus, o que faria a essa pessoa? Para que ela cresça que eu existo, para que ela acreditasse em mim. Mas não é assim que Deus faz. Deus quer que a gente acredite nele, assim, espontaneamente, voluntariamente. Não precisa que ele fique dando mostras de que existe, porque, na verdade, basta a gente olhar em volta e ver tudo representa Deus. São nas flores, no mar, no vento, no oxigênio, né? Nos animais, nas aves, nos peixes, enfim, até nas obras que os homens fazem, cientificamente falando, aqui na Terra. Deus está presente porque Deus o poder, a inteligência de fazerem tudo isso para o bem da humanidade. Só que eles não fazem mesmo é fazer com que as pessoas creiam que tudo quanto existe na Terra foi feito pelas mãos, pela palavra do Criador, o Todo-Poderoso, Jeová, cujo nome é Jeová Jireh, está escrito na Bíblia Sagrada. Eu fico triste quando eu vejo uma grande multidão em algum evento. Por exemplo, no carnaval agora, nos campos de futebol, em paradas gays, em manifestações espíritas nas beiras das praias, né? Em outros lugares qualquer, em procissões, aquela multidão imensa, seguindo uma imagem de escultura, louvando um Deus que não existe, só existe na cabeça deles, e na verdade é o Deus do mal, porque o Deus do carnaval é Baco, é o Deus do vinho, não é? E o que é que sai durante o carnaval? Só vinho. Ali as pessoas se divertem, se distanciam cada vez mais de Deus, as mulheres ficam mais permissivas, não é? Os homens perdem a vergonha também através do álcool. E ali cada vez mais se distanciando de Deus. Aquela multidão imensa. Aí eu me lembro, né? Do que está escrito na Bíblia que Deus falou. Que os perdidos são tantos como a areia do mar. Eu me lembro de todas essas coisas que está escrita. Aí faço uma associação dessa grande multidão que a gente vê distante do Senhor Deus.
milhares e milhares, dezenas e dezenas de milhares de pessoas distantes. A gente olha essas capitais enormes, esses países enormes, com grande quantidade de habitantes, a população enorme, e a gente fica perguntando, quem ali adora o verdadeiro Deus? É bem difícil. Eu acho que de 1 milhão, somente 10 mil pode adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas graças a Deus que eu, você e outras pessoas que creem na palavra de Deus, conseguem adorar o Deus Todo-Poderoso em verdade, em espírito e em verdade. Mesmo com alguns pecadinhos nas costas, nós sabemos que quem perdoa pecado é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. E nós fazemos o nosso sacrifício em acreditar na palavra de Deus, que nos dá a certeza de salvação, se nós formos fiéis, né? Se nós obedecermos bem a palavra de Deus, ou nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus, para fazer com que a nossa fé aumente um pouco mais, nós somos bem-aventurados. Porque, na verdade, meus irmãos, quem é que não peca aqui na terra? Eu vejo tantas pessoas com a máscara de anjo, quando, na verdade, do outro lado, é uma máscara de Satanás. É como a Bíblia diz, tem a pele de cordeiro, mas é o lobo que está debaixo dela. São mentirosos, pessoas que procuram enganar os outros, por aí afora, em nome de Jesus, usando a palavra de Deus para enriquecer cada vez mais os seus cofres. Né? Negam-se a prestar e estender a mão para ajudar os necessitados, não pregam nem sequer o amor ao próximo, e se fazem isso, está bem longe esse amor ao próximo que eles confessam só de boca. Como Deus disse, esse povo me honra com os lábios. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está, bem longe de mim. É isso que acontece com a grande multidão aqui na terra, que não sabem agradecer, que não sabem, não conhecem o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. As pessoas vivem alheia àquilo que está escrito na Bíblia, como se a história de Jesus, a história de Deus, fosse escrita por um homem qualquer aqui da terra, saísse da cabeça de uma pessoa, de um historiador. Não querem dar crédito àquilo que está escrito, como realmente é a palavra de Deus. As histórias que eles ouvem, eles escutam, entendeu? Com certo ceticismo. Mas também eles leem na palavra de Deus o que está escrito sobre Sodoma e Gomorra, que aconteceu naquela cidade pecaminosa. Os pecados dela eram tanto, mas tanto, que subiram até o trono de Deus. E Deus não resistiu. Mandou tocar fogo naquela cidade inteira. De tantos habitantes que tinha, somente meia dúzia foi salvo. Foi Ló, suas filhas e a sua esposa. Até os maridos das mulheres não quiseram acreditar. Quando os anjos vieram pedir para eles saírem, que Deus ia lançar fogo na cidade, eles não acreditaram. Só saiu Ló, as 2 filhas e a esposa foram embora. Assim mesmo Sara, desobediente, que os anjos haviam dito, olhe, quando estiverem longe, não olhem para trás. E Sara, mulher de Ló, olhou para trás, e o que aconteceu com ela? Diz a Bíblia que transformou-se numa estátua de sal, até os dias de hoje. É o que está acontecendo com a humanidade. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, dançavam, se divertiam, casavam, davam-se em casamento, e até que veio o dia do dilúvio. Não acreditaram em Noé, que vinha fazendo aquela arca, avisando ao povo que ia chover, que ia dar um dilúvio. As pessoas gargalhavam, riam dele, chamavam de louco, ele, seus filhos, sua família. Até que eles entraram na arca e começou a chover e aconteceu isso. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil, aqui na terra,
onde vivemos, no nosso planeta. Porque há muitos anos a Bíblia vem ensinando que Jesus vai voltar. Entendeu? Eles falam também sobre um rio Eufrates, que inclusive saiu agora uma notícia de que ouvem-se ruídos estranhos, uivos, urros, que vêm das cavernas ao lado do rio Eufrates. Só sabemos que ali, ao lado do rio Eufrates, Deus prendeu 4 anjos, 4 demônios em uma daquelas cavernas. São 4 demônios que vão ser soltos. Quando o rio Eufrates secar, o que está acontecendo, literalmente falando agora, nos nossos dias, esses 4 anjos vão ser soltos e vão acabar com a terça parte dos homens. Mulheres, crianças e tudo, não é? Está escrito na Bíblia Sagrada. Mas muita gente não acredita, leva isso na brincadeira. Quando a gente fala de Deus, é um gracejo, como se a gente estivesse dizendo uma piada. Mas piada maior vai ser no dia do arrebatamento que acontecer isso. E será, como o próprio Jesus falou, o dia do Filho do Homem será assim como nos dias de Noé. O povo casava, vou repetir, o povo casava, frequentava as casas dos outros, faziam festas, davam-se em casamento, até que um dia veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem. É o que chamamos de arrebatamento da igreja. Então acontecerá isso. E não haverá nesse momento tempo para a pessoa dizer: socorro, Jesus, me perdoe, me leve, que eu creio no que está escrito na Bíblia. Agora é tarde. Milhares e milhares, centenas de milhares, milhões e milhões de pessoas vão ficar aí lamentando, procurando pessoas da sua família que desapareceram, não se sabe como. Alguns ficaram atordoados, atônitos, sem saber o significado daquilo. Mas pessoas que leiam a Bíblia, pessoas até que eram crentes, sabiam do que ia acontecer. Então essas começavam a falar para aquelas outras sobre o que estava escrito na Bíblia, sobre esse dia de arrebatamento, dia da ressurreição, dia da volta de Jesus. Aí será tarde demais. E como ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo, é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas morrem e quando acordam já estão na presença do julgamento. Já estão ali no julgamento do divino. E ali são abertos livros e mais livros. É uma fileira imensa de pessoas. E Deus tem paciência de julgar um a um, porque Ele vai julgar um a um. Ninguém tem o direito de dizer que não fez isso e deixou de fazer aquilo, que é mentira, porque está tudo escrito e tudo será revelado naquele dia. Portanto, se você é uma dessas pessoas que está no meio dessa grande multidão, como se fosse a areia do mar, que vai ser jogada no lago de fogo, ainda há tempo de você voltar-se para Jesus, aceitar o Filho de Deus como seu Salvador e livrar-se disso, ficar aguardando para o dia do arrebatamento. Porque isso pode ser hoje, amanhã, depois, mais tarde, daqui a 10 minutos. Ninguém sabe. Só Deus. Nem Jesus, nem os anjos não sabem o dia que Ele vai voltar. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Mas somente o Pai sabe esse dia, quando vai acontecer esse evento, esse arrebatamento. Portanto, meus irmãos, vamos ficar atentos, entendeu? Vamos ficar atentos. Se nós tivermos alguma coisa em secreto, vamos nos ajoelhar nos nossos quartos, à beira da nossa cama, e pedir a Deus que nos perdoe e que tenha compaixão de nós. Lembrando que nós somos carnes, nós somos pó. E como Ele disse, tu és pó e ao pó voltarás. Mas não vamos voltar ao pó com uma carga imensa que não podemos levar, cheia de pecado. Ainda há tempo para a gente se arrepender e pedir a Deus
que nos perdoe em nome de Jesus. E assim levar a palavra de Deus a todos esses que não creem, porque tem pessoas que dizem que não creem em Deus, são os ateus. Conheço muitos aqui pela televisão que dizem que não creem em Deus. Eu fico chocado com isso, indignado, porque não é possível você viver às custas do Criador e não acreditar nele. Crê mais no Satanás, não é verdade? Porque se não fosse isso, não adorava o Satanás, não prestava culto aos satanases, entendeu? Porque adora o Satanás mais do que o próprio Deus. Portanto, vamos deixar essas adorações pagãs e vamos nos apegar à adoração verdadeira, aquela que nos livra do fogo eterno, ok? Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, meu irmão.